Estamos aqui, meus irmãos, com a aula de Cristologia, a primeira aula hoje, a doutrina de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos falar nesta aula? Fazer aqui uma introdução à Cristologia, comentar sobre o que é uma Cristologia saudável e também a Cristologia nos Evangelhos. O que estuda a Cristologia? O que se estuda em Cristologia? O próprio pastor Severino Pedro, ele colocou uma definição bem interessante, bem sucinta, falando que a Cristologia estuda os atributos de Cristo, como Deus e como homem. E também estuda como que esses atributos, o divino e o humano, se relacionam, tá? Então, o nome Cristologia, ele vem da junção de duas palavras gregas, Christos e Logia, que é o estudo sobre Cristo, mas se a gente quiser ser um pouco mais profundo, é importante lembrar da definição do pastor e teólogo Severino Pedro, que a Cristologia estuda os atributos de Cristo como Deus, como homem, e como esses atributos se relacionam, como essas naturezas se relacionam. Continuando aqui sobre o estudo da Cristologia, temos uma definição, ou também um comentário do teólogo Walter Brunelli, que ele fala que a Cristologia possui dois aspectos. Um aspecto prático e o aspecto complexo. Por que isso, né? Porque quando a gente vai estudar sobre Cristo a partir das Escrituras, não é tão difícil. Basta você ler os Evangelhos e ali você vai ver toda a narrativa histórica da pessoa do Senhor Jesus. Mas quando entra na parte teológica, aí é que são elas, né? Um pouco mais complexo. Vamos conhecer um pouquinho melhor o que são essas partes. A parte histórica, que é a parte mais prática, fala do nascimento de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Durante esses 33 anos. Então, essa é a parte histórica e é a parte mais fácil da gente estudar sobre Cristo. Só que o estudo de Cristo não se limita apenas à parte histórica. Ele envolve também a parte teológica. E essa é a parte complexa. Por quê? Aqui nós vamos estudar sobre a humanidade do Logos, união hipostática, a deidade, o ministério messiânico, seu reino, seu poder, sua morte, tudo dentro do aspecto teológico, né? Aqui não é só uma descrição da morte de Cristo, e sim o significado desta morte. Sua ressurreição, sua mensagem, por que ela perdura até os dias de hoje, e seu senhorio por meio da igreja. Tanto que Paulo, ele coloca essa união entre Cristo e a igreja como o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus que Paulo fala? O mistério de Deus é Cristo. Cristo unido com a sua igreja. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Continuar. A cristologia saudável. Então, como que deve ser uma cristologia ou um estudo acerca de Cristo saudável? Então, para que uma teologia acerca de Cristo seja saudável, precisa ser cristocêntrica e cristológica. Interessante isso, né? Cristocêntrica, porque o conhecimento de Cristo deve ser nosso alvo mais importante. Se ao estudarmos teologia,
nós não nos interessarmos por Cristo, com certeza a nossa teologia vai ser defeituosa. A nossa reflexão teológica vai ser defeituosa. Aquele que ensina as Escrituras, aquele que prega, aquele que estuda, se ele não tem um interesse genuíno por conhecer o Senhor Jesus e conhecer com profundidade, então algo está errado. Né? Então, todo o nosso empenho, o nosso esforço precisa ser cristocêntrico, porque Cristo é o mais importante, ele precisa estar no centro de todas as coisas. E ela também tem que ser cristológica, porque o conhecimento de Cristo deve ser nossa principal razão. Qual motivo nós devemos estudar a teologia? Para conhecer Cristo, para nos aprofundar nesse mistério. Tanto é que Paulo, ele disse que eu considero todas as coisas que eu tenho como perdas para ganhar a Cristo. E alguém pensa que Paulo estava abrindo mão de todo o seu conhecimento. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. É porque Jesus é o mais excelente em toda a nossa busca, e toda a nossa busca deve ser direcionada a conhecer Cristo melhor. Tá? E com certeza, irmãos, quando a gente passa a conhecer o Senhor Jesus de uma maneira mais profunda, a nossa vida muda totalmente, a nossa vida devocional, a nossa vida de estudo, a nossa prioridade na vida muda totalmente. Tudo bem? Agora, Cristo nos evangelhos. Como que os evangelhos apresentam o Senhor Jesus? Então, sei que muitas pessoas acabam pensando que os evangelhos são uma biografia de Jesus. Eles foram escritos para contar a vida do Senhor Jesus. Isso não é verdade, porque os evangelhos, eles não têm todos os detalhes da vida de Jesus. Por exemplo, a gente não sabe praticamente nada da infância do Senhor Jesus. Nós não sabemos absolutamente nada, só tem uma passagem lá em Lucas que mostra ele com 12 anos. Mas poucas vezes nós vemos o Senhor Jesus com seus pais ali em Nazaré, mas nem fala exatamente o que ele está fazendo. Não, porque não tem esse relato. Os únicos escritos que vão procurar trazer histórias do Senhor Jesus na sua infância são os apócrifos, mas esses não são autorizados. Né? Então, existe muita história ali que não tem apoio bíblico. Né? Talvez o irmão já tenha escutado o Evangelho de Tomé, que mostra o Senhor Jesus fazendo milagre quando era criança. Diz o texto que ele pegava ali e fazia um passarinho de barro, soprava no passarinho e ele vivia, né? Ele criava vida e saía voando. Mas isso não tem razão de ser, por quê? Porque o Senhor Jesus, tudo que ele fez com um propósito. Né? E qual o propósito seria ele criar lá um passarinho de barro e soprar no passarinho e ele sair voando? Para dizer que ele é Deus? Ele nunca teve essa pretensão de dizer que era Deus, pelo menos não até chegar a hora exata. Né? Então, para que servem os evangelhos, já que não se trata de uma biografia completa de Jesus? Então, não se trata realmente de uma biografia, não é um relatório de milagres ou história para que a gente possa evangelizar o pecador. Não é só para isso o evangelho. Cada evangelista, ele escreveu com um propósito específico acerca de Cristo. Então, os evangelhos possuem um caráter histórico, evangelístico, apologético e teológico.
apologético porque quem escreveu procurava defender uma verdade acerca de Cristo, né? E teológico porque envolve muitas questões relacionadas ao homem, a Deus, ao pecado, né? Vida eterna, salvação. Então, por isso que os evangelhos são tão ricos, são tão importantes. Se nós lermos os evangelhos apenas como histórias, apenas como narrativas dos fatos e dos milagres que Jesus realizou, nós vamos estar perdendo uma grande preciosidade que nós estamos falando aqui. Tá? Alguma pergunta? Ok. Então vamos lá. São 4 evangelhos. O primeiro, o evangelho de Mateus. Mateus ele apresenta Jesus aos judeus como o Messias prometido. Então, toda a construção do Evangelho de Mateus tem este propósito. Isso nos ajuda muito ao ler, ao estudar, ao preparar uma mensagem, um ensino, porque toda a estrutura deste livro tem o propósito de anunciar e de provar que Jesus era o Messias, Jesus que veio, porque no tempo que Mateus escreve o seu evangelho, é claro que Jesus já tinha vivido, exercido seu ministério, já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, né? E agora já está na glória, à destra do Pai, e agora Mateus ele sente essa direção dada pelo próprio Deus para registrar a vida do Senhor Jesus. É claro que Mateus não foi o primeiro a escrever o Evangelho. A ordem que está lá na Bíblia, ele vem em primeiro lugar dos Evangelhos por conta do tamanho, né? Não por conta da escrita, da data da escrita. A maioria dos teólogos vão concordar que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, tá? Mas voltando a falar aqui de Mateus, que apresenta Jesus então como Messias, como que ele faz isso? Ele usa a genealogia. Logo no início, você já tem lá a genealogia, né? Vamos colocar aqui em Mateus capítulo 1. Então, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa a genealogia. Mas por que, então, que ele inicia por uma genealogia? Vamos lá. Primeiro, ele vai mostrar que Jesus veio da linhagem davídica, conforme anunciado pelas Escrituras. É bem interessante a gente sempre se atentar por que é tão importante a relação entre Cristo e Davi, que as Escrituras acabam sempre fazendo no Novo Testamento. Se você olhar livros de Atos dos Apóstolos, existem várias menções de Davi, não só as menções do Salmo, mas menções das profecias acerca de Davi. Porque Deus prometeu a Davi um rei eterno para o seu trono. E Davi talvez até pensou que seria um dos seus filhos mesmo, tal. Mas quando Deus prometeu isso, estava falando que da geração, da descendência de Davi, viria um rei que o seu reino nunca teria fim. É o Senhor Deus anunciando o Messias. Tá? Então, Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, as Escrituras sempre apontavam
que o Messias viria da descendência de Davi. Tanto é que no nascimento de Jesus, os anjos trazem isso, né? Trazem essa informação. Olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por que os anjos citam a cidade de Davi? Para fazer sentido ao cumprimento das Escrituras. Tá? Então, Atos capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, né? Então, nesse trechinho, Pedro está pregando e ele está usando um texto. Ele está usando um salmo e agora ele está interpretando esse salmo para o povo. E está falando que este salmo refere-se à ressurreição do Senhor Jesus e também à consciência que Davi tinha da promessa que Deus havia feito, que do fruto de seus lombos, quer dizer, fruto dos seus lombos, da sua descendência, dos seus descendentes, né? Deus traria o Messias, tá? Então, por isso que é importante Mateus mostrar, logo no início, que Jesus, que a linhagem de Jesus está ligada à linhagem de Davi, que está ligada à linhagem de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. Ele é o pai da nação judaica, né? O progenitor da nação judaica. E depois vem Davi, o maior rei de Israel, o qual Deus fez uma promessa messiânica. E agora Jesus. Então está ligado Abraão, Davi, Jesus. E outro fato interessante que Mateus mostra aqui é que a salvação é universal, porque ele cita o nome daquelas mulheres que não pertenciam ao povo de Israel. Vamos dar uma olhadinha? Novamente, Mateus capítulo 1, versículo... Aqui, ó. E Judá gerou de Tamar a Pérez, Zerá, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e aí vai. Então, aparece o nome de Tamar. Depois aparece o nome aqui de Raabe, Ruth, e deve aparecer outro nome aqui também. Se eu não me engano, a mãe de Salomão também aparece. Ou seja, para mostrar que a redenção não é apenas para o povo de Israel, mas que Deus estava trabalhando a redenção para todos os povos. A salvação é universal, né? É bom lembrar que quando a gente fala que a salvação é universal, é diferente de universalista, né? É diferente esse termo universal, universalista, não tem a ver, porque a salvação é universal porque a salvação é para todos. E o universalismo diz que todos serão salvos. Todos. Não é isso que o comentário está dizendo. Podemos mudar? Agora Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus aos romanos como o servo em ação. Então, o primeiro evangelho, provavelmente, um evangelho curto, bem enxuto, e aonde Jesus não descansa, né? Jesus ali está sempre subindo, passando, entrando, saindo. Jesus está sempre em ação. E Marcos usa muito esse advérbio de tempo, como logo, e logo Jesus chegando, e logo Jesus passando, e logo. Por quê? Para dar aquela ideia de movimento por conta do povo, os romanos. Então, quando a gente vai conversar com alguém
que tem um negócio, alguém que é um empreendedor, né? Que todo dia tem que conversar com o fornecedor, pagar boleto, negociar juros e tal. E você vai passar uma informação para aquela pessoa, se você não for direto ao ponto, é bem provável que aquela pessoa vai te dar uma acelerada, né? Vai te dar uma atropelada, vai falar assim, bora, bora, bora. Tá, tô entendendo, mano, continua. Porque a pessoa tá ligada no 220, né? E eu mesmo, eu tenho dificuldade, às vezes, de conversar com pessoas assim. Eu tenho que me planejar muito, porque eu acabo fazendo muitas voltas, né? Até chegar a um assunto. Minha esposa mesmo briga bastante comigo nesse sentido. Ela fala, tá, vamos logo. Tá. E aí? O que você quer dizer com isso? Tá, aí eu perco toda a linha, perco até a vontade de explicar o que eu estava explicando, porque né, eu gosto de romantizar um pouco o negócio, né? Acho que deu para perceber, né? Então, e os romanos, eles provavelmente um povo bem prático e ele não ia ter paciência de ficar lá vendo grandes ensinamentos de Jesus, e até porque eles não conheciam, eles eram gentios, eles não conheciam nada da lei de Moisés, eles não conheciam nada de parábola, ele não conhecia nada, né? Ele não sabia nem da promessa de um Messias. Então, por isso que Marcos não vai apresentar genealogia, Marcos não vai falar de parábola, Marcos não vai ficar mostrando profecias, um sermão, Jesus dando um sermão do monte ou sermão escatológico, não tem nada disso. É o ministério do Filho de Deus que se encarnou, né? Marcos nem fala dessa encarnação, mas fala que ele nasceu, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, e Jesus morre na cruz, ressuscita e vai para diante do trono de Deus. Acabou. Simples assim. Tá bom? Pois não, irmão? Não. Marcos também não. Marcos ele vem com Pedro. Com Paulo também depois, né? Posteriormente, eles. Porque ele era o sobrinho ou primo do Barnabé, né? E então um dia teve até uma pequena rusga entre Paulo e Barnabé, por conta que o Marcos abandonou ele no meio do caminho. Diz os comentaristas que provavelmente Marcos ainda era muito como a gente fala, inexperiente, né? E talvez ficou com medo dos perigos que eles iam enfrentar e tal. Aí depois Paulo lá no final, Paulo vai reconhecer que Marcos era muito útil e pede para Barnabé trazer, né? Que coisa bonita de ver isso aí, que não ficou mágoa, né? Nem de Barnabé para com Paulo, nem de Paulo para com Barnabé, né? E é isso mesmo. E Marcos, ele vai escrever provavelmente os comentários diz pelas reminiscências de Pedro. Reminiscências quer dizer, aquilo que Pedro lembrou do ministério de Jesus, ele foi narrando a Marcos. Porque Marcos não participou, né? Marcos não foi uma testemunha ocular, né? Marcos não estava seguindo o Senhor Jesus. Alguém aponta e diz que aquele moço que estava enrolado no lençol lá no Getsemane e que de repente alguém vai lá, os soldados vai prender ele, vai pegar ele larga o lençol e sai correndo nu. Há comentários que diz que é Marcos, mas a gente não consegue afirmar isso, né? Não dá para afirmar, certo? Então avançando aqui, Evangelho de Lucas. Então, ele apresenta Jesus aos gregos. Então, o grego já é um pouquinho diferente dos romanos. Os gregos são voltados mais para a cultura, mais para a arte. Então, eles admiram aquilo que é belo, aquilo que é simétrico, aquilo que é perfeito. Então, Lucas ele vai apresentar a perfeição do Senhor Jesus como homem, o homem perfeito.
Então, como é que começa o Evangelho de Lucas? Ele mostra a providência, o cuidado de Deus para com o seu povo, que vai falar ali de Zacarias, vai falar de Isabel, né? A mulher que era estéril, vai falar que o anjo visita Zacarias lá quando ele vai oferecer o sacrifício, está no turno dele, ele é sacerdote, Gabriel se apresenta a ele, conversa com ele, faz uma promessa, ele duvida, fica mudo, né? Mas Deus está trabalhando, Deus está trabalhando aí. Lucas faz questão de mostrar a família de Jesus. Eu entendo, um dia eu estava meditando nesse aspecto, e eu entendo ali que Lucas teve o cuidado de mostrar as raízes do Senhor Jesus. Ou seja, de onde Jesus veio, né? Qual que era a base familiar de Jesus. E você vai ver que as raízes eram boas. Se a raiz é boa, o fruto também vai ser bom, né? E também vai mostrar Simeão, perdão, que aguardava a chegada do Messias, e Deus, por sua graça, orienta ele para ir no templo. E naquele dia, olha quem chega lá, né? Maria, para apresentar o menino Jesus. Maria e José, para apresentar o menino Jesus. Por providência divina, Simeão estava ali e foi agraciado de poder ser o instrumento para apresentar Jesus. Ele só queria ver, ele só queria ver. E Deus deu a ele a condição de não somente ver, mas de pegar a salvação de Israel no colo. Isso mostra que os planos de Deus são maiores do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Também Lucas mostra que Jesus se desenvolveu nas três dimensões: a dimensão física, espiritual e intelectual. Ele crescia em estatura diante dos homens, ele crescia diante de Deus, né? Ele crescia em conhecimento. Isso é muito interessante. Por quê? Porque mostra que Jesus era uma pessoa equilibrada. E hoje, irmãos, não é difícil você encontrar cristãos desequilibrados. O que é uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que ela cresce demais para um lado e falta para o outro, né? Às vezes a pessoa investe muito na vida espiritual, e ela ora, ela jejua, e ela vai para monte, ela faz campanhas e tal. Tá, muito bom, mas ela não gosta de estudar, ela não gosta de aprender, né? E não é estudar só teologia, não, é estudar outras disciplinas, estudar, ter uma formação, uma profissão, se inteirar das coisas do mundo. Ela acha que isso é besteira, é bobagem, mas o que acontece? Ela vai pender para um lado, né? Vai crescer só para um lado, vai pesar muito o cesto de um lado e vai faltar do outro. Mas Jesus não. Ele crescia nas três dimensões: física, espiritual e intelectual. Isso aqui já dá um estudo bíblico maravilhoso, né? Aprendendo a ter equilíbrio com Jesus. Né? Aprendendo a ter equilíbrio com Jesus. E Lucas também mostra que Jesus é consciente de sua missão e também submisso ao Pai. Essa é uma parte que eu acho fantástica, quando a gente entende que o destino de Jesus era a cruz e não o trono. E então, como que uma criança de 12 anos, já tendo a consciência do seu futuro, como que ele tinha serenidade para tratar com as coisas? Imagine qualquer um de nós ficasse sabendo a maneira que ia morrer. A pessoa ia parar de comer, ia parar de ir para os lugares, ia desistir da vida, não ia encontrar mais sentido,
Se alguém falasse assim, ó, você vai morrer no dia tal, do tal, e você vai morrer num acidente de carro e vai morrer assim, assim, assim. Vai acontecer assim, assim, assim com você, com o seu corpo. Essa pessoa ia entrar em depressão, em choque, né? Ia precisar de terapia, muito remédio, tarja preta, tal, muito tratamento. Por quê? Porque é um baque, né? Mas Jesus não. Jesus, ele pelas escrituras, ele entendeu qual que era a sua missão e aquilo foi se tornando cada vez mais claro. E Lucas mostra essa consciência de Jesus e também a sua submissão ao Pai. Tá bom? Quer fazer alguma ressalva, algum complemento? Eu não vi não, mas pode continuar. Exatamente. Exatamente. É, é marketing. Entendi. Mas na verdade, o que que acontece? Quem faz isso, infelizmente, ele não entendeu direito o papel do jejum. Não entendeu e nem entendeu a ética que envolve o jejum. Porque Jesus mesmo falou, né? Você jejuar não faz que nem os fariseus, não, que vai tocar trombeta diante de si, né? Não, lava teu rosto, ou seja, faz as coisas tranquilo, não precisa ninguém ficar sabendo que você está jejuando, não. O camarada não quer que ninguém fique sabendo, só quer que a nação brasileira, Argentina, Paraguaia, todinha fica sabendo. Aí ele já recebe o galardão dele das pessoas, né? Vai dizer, ó, que homem espiritual, certo? Vamos lá. E, por último, nós temos o Evangelho de João. Agora, é claro que os três primeiros evangelhos, eles são muito parecidos, não são idênticos, mas são muito parecidos. Por isso eles são chamados sinóticos, evangelhos sinóticos. É como se fosse assim que eles tivessem o mesmo ponto de vista ou sob o mesmo olhar, né? Sinótico, mais ou menos quer dizer isto. Mas o Evangelho de João ele é totalmente diferente. Por isso que ele não é classificado como sinótico. Tá? Qual que é a classificação do Evangelho de João? É o Evangelho de João. Não tem uma classificação, só é a classificação dos três, né? E o Evangelho de João ele é muito mais teológico do que os quatro evangelhos. E também o texto do Evangelho de João é bem mais difícil, é bem mais complicado de você lidar, de você pregar, de você fazer um estudo ali, porque realmente ele tem um peso, ele tem um peso teológico nas palavras do Senhor Jesus, mas é muito rico, porque ele trata justamente da divindade do Senhor Jesus. Ele foi escrito para todas as pessoas. O propósito de João era mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que crendo nele, as pessoas teriam a vida eterna. Isso está bem explícito lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 20 de João. Tá?
E tá, ele possui um aspecto evangelístico e apologético, porque ele vai defender acerca da encarnação de Cristo e da divindade de Cristo. Por isso que logo no capítulo 1, que ele chama de prólogo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas depois, lá à frente, ele vai falar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí você tem também essa mesma ideia presente nas cartas que João escreve, né? E vimos a sua glória. Ele fala assim, e nós mesmos tocamos na palavra da vida. Então ele dá muita ênfase à encarnação do Senhor Jesus, mostrando Jesus, mesmo sendo Deus, estava em forma humana. E mesmo estando em forma humana, não deixou de ser Deus. Por quê? Por conta do pensamento da época, o pensamento vigente na época, muito que posteriormente se tornaria aí numa das raízes amargas de heresia que assolaria bastante a igreja, que traria muito trabalho para a igreja, foi o gnosticismo, mostrando que a matéria é má, tudo que é material é mal. Quem criou o universo material foi um deus minúsculo foi um demiurgo lá, que ele se rebelou, ele se afastou muito do Deus puro, do Deus santo, e ele tomou uma distância muito grande, por isso ele criou o universo material. Mas esse universo material, ele é caído, por isso que tudo que é material é caído. Então as pessoas não podiam aceitar que Jesus era Deus porque estava num corpo de carne. Não, se ele é Deus, ele não pode estar no corpo de carne. O corpo dele ou não é carne, né? Ou ele então não é Deus. Elas ficavam nessas duas posições. Ou o corpo não é de carne, ou então quem está usando aquele corpo talvez uma entidade divina que depois vai abandonar esse corpo, mas não pode ser a própria pessoa ali ser Deus. Mas João ele vai mostrar que essas pessoas estavam equivocadas, certo? Então, acho que por hoje a gente está finalizando aqui, é o que nós queríamos apresentar nessa aula introdutória de Cristologia, tá? Aí estamos abertos aqui para tirar dúvidas, sugestões. Uns após os outros, tá? Não vamos tumultuar, não. Faz fila, mas não empurra. Tá certo? Uhum. Ela é central, né? Ela é central. É a matéria que ela vai dar embasamento, motivação e direção para todas as outras que a gente estudar, tudo. Quando a gente entra a fundo em Cristologia, você fica maravilhado pela própria teologia, porque tudo que você vai lidar, onde você vai estudar a teologia, não importa o aspecto, você vai tentar entender como que aquilo está relacionado a Cristo, né? Como que isso está relacionado a Cristo. Então, na próxima aula, nós vamos abordar o aspecto humano do Senhor Jesus. E depois, nas aulas posteriores, a gente vai falar do aspecto divino. E provavelmente na última aula a gente junta os dois aspectos. Como que a gente entende a relação do aspecto humano com o aspecto divino. Então a gente vai dividindo assim para ficar bem didático. Tá certo? Então, por hoje é só. Eu vou finalizar aqui a gravação, mas a gente pode continuar aqui para bater um papo. Só um minuto.